Olá para você que nos acompanha, que prazer estar mais uma vez na sua companhia, começando mais uma edição do programa Controle Externo, programa que mostra o que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por aqui, em mais de 70 edições do nosso programa, contamos um pouquinho daquilo que fazemos, que justamente versa sobre a atividade do controle externo que dá nome a este programa, o cuidado com o dinheiro público do povo paulista. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha pela Rede Alesp, muito obrigado por nos assistir, você que nos assiste em outras emissoras, TVs Câmaras, canais comunitários de todo o estado de São Paulo e também para você que está em nosso canal no YouTube. O canal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem muito conteúdo. Por lá a gente trata de diversos assuntos. Além de você acompanhar as sessões das câmaras ao vivo às terças-feiras e do Pleno às quartas, lives, cursos, outros eventos, notícias, documentários e muito mais. Se você não se inscreveu em nosso canal, fica o convite aqui para que você se inscreva, participe do dia a dia da Corte de Contas Paulista. E também estamos na podosfera mundial, nos principais agregadores de podcast do mercado. Você pode consumir o nosso conteúdo enquanto está na academia, enquanto está no trânsito, enquanto está fazendo compras, não importa. O que importa é saber o que faz o controle externo para o povo paulista. E o programa de hoje é mais do que especial, porque eu estou recebendo a presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutora Cristiana de Castro Moraes, aqui no próprio gabinete da presidência. Muito obrigado, doutora, por abrir um espaço na agenda e nos receber. É uma alegria estar aqui, falando um pouco sobre o trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois é, doutora, e hoje especificamente é um programa mais que especial, porque se o nome do programa é Controle Externo, hoje nós vamos mostrar como é a atividade do controle externo na área da fiscalização na prática. E explico para o nosso público. Nós tivemos recentemente uma fiscalização ordenada, surpresa, em um tema específico, que é como são as fiscalizações ordenadas. Nós tratamos da alimentação escolar. Uma auditoria ordenada, uma auditoria ao mesmo tempo, com centenas de locais e cidades do estado de São Paulo, também de agentes buscando a mesma referência. E nós vamos mostrar hoje como funciona por dentro, mas antes, um bate-papo com a doutora Cristiana, porque, presidente, o tribunal até fez questão de usar esse termo, alimentação escolar, e não merenda escolar, como a gente sempre ouvia, né? Dizia, olha, a hora da merenda. Qual que é a motivação por trás dessa diferença? É só uma questão de nomenclatura ou isso mostra uma visão mais ampla que o próprio tribunal tem sobre o tema? Primeiramente, eu queria situalizar a fiscalização ordenada. Essa fiscalização ordenada, como você disse, são fiscalizações surpresas, que o tribunal faz desde 2016. O tribunal escolhe um tema importante e vai em loco, ao mesmo tempo, concomitantemente, os nossos agentes saem e vão em campo fiscalizar o tema. De 2016 até hoje, nesses 9 anos, vários temas foram abordados. Resíduo sólido, transporte escolar, limpeza, uniformes, material escolar, medicamento, escola em tempo integral e merenda escolar. Já foi feita uma fiscalização ordenada em 2016, fizemos de novo em 2017 e fizemos de novo em 2019. Foi feito 3 vezes com esse enfoque de merenda escolar. Mas essa última fiscalização desse ano, agora de 2025, partiu de uma evolução, né? A gente teve nessa fiscalização todo o acompanhamento de nutricionistas do Conselho Regional de Nutrição, do CRN3, e nós aprendemos mais a respeito. Vimos que foi uma própria ampliação do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que passou a focar mais nas refeições completas, que em vez da merenda escolar. Agora é uma refeição completa. Às vezes a merenda era vista muitas vezes como um lanche. Era muitas vezes até um lanche seco, um biscoito, um suco, um lanche seco. Hoje em dia, essa ideia de alimentação escolar, de uma refeição completa, tanto assim como um direito do estudante, um direito que ele possa ter, um direito à alimentação, um direito à nutrição, um direito à saúde, que possa contribuir com o seu aprendizado. Tanto é interessante que nessa questão de refeição completa e não somente de um lanche, os nossos agentes, os nossos auditores foram em loco e ficaram bastante tempo lá,
ficaram das 8 às 16 horas. Para quê? Para ver várias refeições ao longo do dia. O ciclo completo. O ciclo completo. É dentro dessa ideia de não ser simplesmente um lanche, mas ser um alimento, um direito do estudante de ter um alimento completo que vai contribuir com a sua saúde, o seu aspecto nutricional e a sua educação, logicamente. Até porque, doutora, lamentavelmente, existem casos onde a criança ela vai ter a certeza de ter alimentação na escola e não muitas vezes em casa. As famílias mandam a criança para a escola, além de ter, obviamente, a parte educacional do ensino, a certeza que ela vai fazer as refeições como se deve. Exatamente. Né? Tem crianças que vão alimentar adequadamente na escola, por isso precisamos ter essas refeições completas, com nutricionistas, refeições saudáveis para as crianças. Uhum. Agora, doutora, nós tivemos alguns achados, né, em relação a tudo aquilo que foi analisado pelos nossos auditores em loco nas escolas. Um dos graves achados dessa fiscalização, sem dúvida, foi em relação ao índice de 77,8% de escolas sem certificado de potabilidade de água, sem saber se aquela água que está sendo usada para o preparo dos alimentos e muitas vezes até mesmo para que as crianças façam a ingestão dessa água, se ela é potável ou não. Isso sugere um risco generalizado de contaminação, de saúde pública. Como é que o tribunal avalia a gravidade de achados dessa natureza e os próximos passos para garantir que as prefeituras resolvam essas questões? Tivemos esse achado que é muito grave, mas tivemos outros achados também que nos preocuparam muito. Por exemplo, desperdício de alimentos, a questão da infraestrutura, equipamentos quebrados. Também eu destaco a questão do armazenamento inadequado de alimentos, horários de refeição. Mas essa porcentagem da não certificação da potabilidade da água é muito grande, 70 e poucos %. Isso deve ao quê? A uma falta de governança, falta de cuidado que tem que ter. Quer dizer que essa água que as crianças estão bebendo, essa água que está sendo utilizada para o preparo do alimento e também para o consumo das crianças, dos professores, dos funcionários, não tem a certificação do padrão de qualidade adequado. Isso pode até, Fernando, causar uma doença nas crianças, né? O que nós queremos é o quê? Um cuidado maior, uma governança no tratado, para que tenha padrões de qualidade, certificados, periodicidade para análise, regulamentos, que sejam cumpridos isso tudo. Além, doutora, a senhora toca nessa situação dos outros achados. Alimentos vencidos, estruturas precárias, né, paredes se desfazendo, os alimentos ali em contato com aquilo. A fiscalização também traz uma questão séria em relação à gestão, que é uma coisa que o tribunal cobra, não só nessa área específica, mas a gente fala muito de gestão por aqui, né? 38,8% das escolas visitadas sem fichas técnicas de preparação e de conselho de alimentação escolar, que é uma coisa muito importante. A atividade dos conselhos, conselho de saúde, de educação, todos os conselhos, inclusive de alimentação escolar, sem registro de estar lá presente em quase metade das unidades. Problemas de gestão. É uma deficiência do controle interno? O que isso precisa ser feito, doutora? Isso é muito interessante, essa pergunta, porque aqui a gente analisa muito contratos, ver preço, a parte de controle. Mas ali nós não estamos vendo dinheiro, nós estamos vendo como é feito o resultado. E nós temos vindo problema de cuidado, de governança. Falta uma governança, padrões, rotinas a serem definidas, o que deve ser feito e com que periodicidade ser cobrado. E essa falta dessa padronização, dessa governança, e posteriormente de um controle interno que possa fiscalizar se isso está feito adequadamente, isso vai acarretar o que nós encontramos hoje em dia, né? O gestor, além de planejar adequadamente como deve ser feito, além de ter um padrão, uma padronização de que tem que ser olhado periodicamente, corrigido, tem que ter um controle interno. O controle interno, eu falo que é um amigo do bom gestor. É verdade. Ele está ali para prevenir que o erro aconteça, para verificar, para dar sugestões, né, de melhorias. E a questão do conselho de alimentação escolar, a gente viu questões de fichas, não tinha fichas técnicas, os conselhos de alimentação escolar não atuantes.
Isso eu acho que precisa da própria gestão municipal dar um maior apoio e capacitação a esses conselhos de administração escolar para que eles possam ser realmente atuantes. Agora, doutora, hoje nós estamos aqui mostrando esse trabalho. A nossa equipe da comunicação acompanhou um auditor, que é o Júlio, da Unidade Regional de Campinas, né, a Unidade Regional número 3 do nosso tribunal, nesse trabalho. Nós estamos exibindo um trecho desse mini documentário que fez esse acompanhamento desse auditor. Qual que é a importância, na sua visão, doutora, de levar o tribunal para mostrar aos jurisdicionados, para mostrar aos cidadãos o passo a passo da fiscalização? Porque a gente fala o que a gente faz, só que agora estamos conseguindo mostrar, como nós fizemos com o Júlio César, de que forma essa transparência, que aqui a gente sempre fala que é um dos pilares, né? A comunicação ajuda o pilar da transparência, nessa comunicação direta com o cidadão que nos assiste, que nos acompanha, e como isso acaba fortalecendo o controle externo, né? E ajuda com as mudanças que a gente quer ver nos municípios. Achei bem interessante, foi a primeira vez que a gente fez isso, acompanhar o auditor passo a passo no seu dia a dia na fiscalização. De modo geral, acho que o tribunal é muito desconhecido da população. É uma forma também de nos tornarmos mais conhecidos. Uhum. E quando se fala em Tribunal de Contas, se pensa, a gente analisa balanço, é limite de despesa, é receita, e é uma outra visão, uma visão do auditor em loco, ali no dia a dia, como é que ele vai lá, o que é que ele faz, o que ele olha. Eu falo que o Tribunal de Contas são os olhos da população lá, e é exatamente isso. O trabalho dele lá, olhando como a alimentação foi feita, como a alimentação está sendo preparada, a estrutura da escola, como a nutricionista cuida, se tem o cuidado adequado, a questão da água, da limpeza da caixa d'água, ou seja, olhando todos passo a passo e tornando assim mais conhecido do cidadão como que é o dia a dia de uma fiscalização, e mostra um aspecto interessante, que o tribunal não tenha só esse olhar punitivo. O tribunal, logicamente, se encontrar erros, vai punir. Claro. Mas tem esse olhar de orientação, de bom indutor de políticas públicas, de estar ali para orientar, para que o serviço seja melhor prestado para o aluno aqui no caso, mas de toda a sociedade de forma geral. Doutora, vamos falar disso, né, dessas perspectivas futuras, desse efeito educacional, porque dado o impacto dessa ação, se nós pegarmos o estado da magnitude do estado de São Paulo, essa ação nós fizemos em 56% dos municípios paulistas, né? A expectativa é lógica, a gente quer que todos os gestores trabalhem para que corrijam as falhas, corrijam esses desvios de rota, né, para que haja uma eficiência maior nesse caso da alimentação escolar. Além da punição, né, do trabalho do tribunal, realmente essa visão que nós temos acerca das fiscalizações como ferramentas educacionais faz a diferença. De ter um profissional nosso lá que fale, olha, esse é o panorama, nós precisamos mudar. Isso é importante também, né, como a senhora disse. Eu acho muito importante. É interessante que essa fiscalização ordenada, a gente vai em grande número de, por exemplo, nesse caso, escolas, 371 escolas, ao mesmo tempo, em várias cidades, vários auditores, mas o questionário é o mesmo, é padronizado, ou seja, a fiscalização é uniforme. E os achados também permitem um aprendizado coletivo, né? O que tem erro aqui nesse município, o outro município pode ficar atento para que não aconteça com o dele também, né? E o tribunal, nesse momento, o que o tribunal quer? Uma ação pedagógica, de orientação, o que não pode ser feito, o que precisa ser melhorado. Todos esses achados, aqui alguns falados e outros mais que estão nos relatórios, serão encaminhados aos gestores, para que eles corrijam e melhorem, né? E para que evitem novos erros também. E serão também esses achados encaminhados para os relatores das contas, da análise das prefeituras, né? Que irão também notificar os prefeitos e esperar uma resposta positiva de correção. E também a nossa própria fiscalização poderá futuramente chegar de novo nas mesmas escolas ou escolas diferentes para ver se melhorou ou não, se esses achados não estão mais acontecendo, se eles sejam agora achados positivos, né? Sem dúvida, isso é muito importante. Doutora, gostaria de agradecer esses minutinhos que teve aqui conosco e vamos convidar o pessoal a partir de agora a acompanhar esse mini documentário onde nós vamos desvendar como funciona uma fiscalização ordenada por dentro, com a nossa equipe da comunicação social e também em todos os lugares onde passamos ali na região de Campinas. E para quem quiser mais informações,
no nosso site tce.sp.gov.br. Tem todo o rol das ordenadas que foram feitas desde 2016, com todos os achados desde então. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos assistir. Olá, meu nome é Júlio César Tranquilin, sou auditor de controle externo e chefe técnico da fiscalização da Unidade Regional de Campinas, e hoje vocês me acompanharão nos trabalhos da terceira fiscalização ordenada, intitulada Alimentação Escolar. Vocês conhecerão todo o trabalho que um auditor desenvolve nessa temática, nessa estratégia que o tribunal utiliza, fiscalizando principalmente políticas públicas efetivas. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Júlio do Tribunal de Contas. Eu gostaria de falar com o responsável pela unidade. Obrigado. Somos em quase 400 auditores dispostos em todo o estado de São Paulo, atuando em praticamente 371 escolas, fiscalizando a alimentação escolar. Esse é o nosso tema hoje. Nossa, que gostoso. Então é um tema gostoso, porque aqui tá bom. Excelente, excelente. Para isso, eu vou precisar de um pouco da ajuda da senhora, da sua estrutura aqui, do seu pessoal. Tá certo? Inicialmente, o que eu vou lhe pedir? São duas situações. A primeira delas, que a senhora possa chamar, né, o nutricionista ou a nutricionista responsável pela unidade, para que ela possa acompanhar, ou ele possa acompanhar os trabalhos aqui conosco. E segundo, a senhora fica à vontade também o seguinte: se a senhora quiser chamar alguém do controle interno da prefeitura para nos acompanhar, fique à vontade. Tá bom. Nós sempre pedimos para que o controle possa estar junto conosco. E nós viemos aqui conversar sobre o quê? Sobre como vocês fazem, o que vocês fazem, qual a estrutura, qual a conjuntura, tá certo? Sim. Tem exatamente aquilo que é feito, como é armazenado, como é elaborado, como é processado, como é pensado, tá certo? Então, o que eu peço é o seguinte: peço licença para entrar na casa de vocês. Seja bem-vindo. Pode ser? Seja bem-vindo. Com licença. Então, vamos lá. Ó, inicialmente, muito obrigado. Com licença para entrar na casa de vocês. Muito obrigado. Como é que a senhora está? Tudo bem? A senhora não é estranha para mim. Acho que será que a gente já se encontrou em algum lugar? Ainda não? Então tá bom. Muito obrigado novamente por me deixar entrar. O cheiro tá bom, eu senti lá de baixo. Eu vou pedir uns favorzinhos para vocês. Eu posso te explicar ali fora o que a gente precisa? Assim eu não atrapalho demais aqui, porque eu sei que daqui a pouco é a hora de oferecer a comida para a criançada, né? Vamos lá? Por que alimentação escolar? Porque nós tivemos uma aula, um auxílio muito expressivo de uma colega de vocês, do Conselho Regional de Nutrição. E nos ajudou demais a entendermos a lógica e a dinâmica da alimentação. Nós focávamos num conceito muito simples, que era o da merenda. Né? E na escola, o conceito de alimentação escolar supera o da merenda em muitos aspectos. E é isso que eu vim fazer com vocês aqui hoje, tá bom? Eu acredito, o nosso trabalho vai se subdividir em 3 momentos. O primeiro momento é esse aqui de algumas perguntas. O segundo momento é em visita à unidade, especificamente que processa. E o terceiro diz respeito ao momento em que as crianças estiverem aqui se alimentando. Aqui foi a identificação da escola, que eu já conversei com a diretora. Aspectos gerais administrativos do seu trabalho, da sua organização, da forma como você trabalha. Os cardápios e as refeições, a estrutura, equipamentos e material permanente aqui da unidade. Conselho de alimentação escolar, se a senhora tiver uma informação, se não tiver, a diretora fornece para a gente, e algumas observações finais. Mas sabendo o seguinte: no momento em que iniciar o processo de distribuição aqui da alimentação, a gente para, tá certo? Acompanha e depois a gente volta. Pode ser? Sim. O que eu vou lhe pedir? Provavelmente a gente acompanhe até a última alimentação, que é aquela das 14 horas, tá certo? Então nós 14h30. Então nós fiquemos até a última. Então, é gente no estado todo. Então é motivo, novamente, é orgulho a sua unidade ser selecionada. Então vamos falar: mas por que comigo aqui? Só eu? Não, fica tranquilo, está dentro de um conceito de seleção, tá bom? Então vamos lá. Não fica nervosa. Não fica não, você percebeu, ó, o que a gente está fazendo aqui? É a melhor coisa do mundo. Nós chegamos numa escola, nós encontramos a porta aberta, nós encontramos a escola em funcionamento, nós encontramos a nutricionista que foi localizada e veio até aqui. Sim. Nós sabíamos que você tem uma responsabilidade sobre várias unidades, mas você estava à disposição quando acionada. Sim. Nós encontramos aqui a cozinha em funcionamento, nós encontramos todos aqui. Provavelmente encontraremos alguma coisa, alguma contradição, mas faz parte do processo. Mas até aqui, ó, motivo de orgulho encontrá-las no formato que está colocado.
tá bom? Aquela, não tenho receio de dizer a verdade, que eu sempre brinco, né? Para a auditoria não tenho receio. Nós somos grandes aliados da gestão. Para quê? Para o aperfeiçoamento da gestão pública. Esse é o nosso principal papel. Não é simplesmente apontarmos o erro, mas acompanharmos a solução daquilo que não está adequado. Tá certo? Que em última análise são as nossas crianças aqui, que é o nosso público, né? De vocês e o nosso também. Se eu usar algum conceito errado, me corrija, tá? Não tenha receio de me corrigir não, porque aqui eu tô aprendendo, a senhora que é a doutora. Eu só sou curioso aqui, tá bom? Nesse momento, estamos verificando o cardápio oferecido aos alunos no dia de hoje. O cardápio de hoje, nós fiscalizamos o almoço. Arroz, feijão, carne moída de primavera, abobrinha com cenoura, salada de pepino com salsa e fruta, que foi efetivamente o que nós constatamos aqui no momento em que as crianças estavam se servindo da sua refeição. O nosso trabalho, até esse momento, se pautou em 3 diretrizes principais. O primeiro deles é o contato com a equipe de nutricionistas responsáveis pela unidade, a verificação em loco das refeições fornecidas às crianças e, rapidamente, um acompanhamento sobre a elaboração da refeição. Passo seguinte, nós trabalharemos com mais afinco em relação às condições estruturais e conjunturais referentes à cozinha da escola. Um dos itens a serem verificados nessa nossa fiscalização ordenada diz respeito à separação de amostras das refeições que foram preparadas em dias anteriores, caso seja necessário a rastreabilidade dessa alimentação. A ausência de tela milimetrada na porta, nós encontramos aqui um outro acesso que deveria ficar fechado enquanto não houvesse atendimento às crianças por problema de inseto, né? Problema de inseto. Em termos de estrutura, foi corrigido um problema que eles tiveram aqui, mas não foi terminado. Ainda é um trabalho que se encontra pela metade, né? E na unidade visitada, nós encontramos pratos de vidro, nós encontramos talheres e canecas em quantidades suficientes para o atendimento a todos os alunos. Existem situações específicas, em outros casos já encontrados pela fiscalização, em que esses itens são insuficientes para atendimento dos alunos. E nós também verificamos o certificado de controle de pragas. O que significa? Se houve desinsetização há menos de 6 meses na unidade, bem como desratização e limpeza de caixa d'água, e ainda se foi realizado o teste de potabilidade da água disponível. 17.426, perfeito. A nossa maisena, 8 de 26, 8 de 26, perfeito. 6 de 27, 26, perfeito. Janeiro de 27. Com 0 açúcar, até o nosso bloco de milho. Oh, que legal. É sem açúcar. Ótimo. É uma briga com as crianças, mas é um trabalho que nós estamos fazendo. Perfeito, mas um dia vence. E esse daqui são os produtos da dieta. Da dieta especial. Isso, da dieta especial. Ótimo. Leite lactose. Se você me permitir, são os itens da dieta especial das crianças que necessitam de um atendimento especial. Esse é o armazenamento desses produtos. É muito bom encontrar isso aqui. Tá certo? Então você tem um equipamento adequado, uma refrigeração adequada, e você não depende de aferimento através de um termômetro externo. Data de hoje, 3 horários distintos, foi aferida a temperatura do quê? Temperatura do controle de alimentos, da preparação, joia. E o freezer, podemos também dar uma olhadinha nele? 23 do 5, perdão. 12 do 8 de 26, ótimo. Pode pegar alguma coisa de baixo? Pneu em cubos, 12 do 8 de 26. 3 do 7 de 26, foi o último do último lote aí de baixo? Não. Tem mais um? 2. Tem mais 2? Vamos puxar os 2 então. Ô, que auditor chato, não, quer ver até o último. Vamos lá. 3 do 7 de 26. 3 do 7 de 26. Verificamos aqui uma pilha toda até o final, todos dentro do prazo de validade.
identificados. Muito obrigado. Eu vou ver. Enquanto nós, auditores, estamos em campo, em centenas de escolas no estado de São Paulo, as informações são transmitidas diretamente à nossa sede do Tribunal de Contas em São Paulo. Ao final do dia, um relatório é consolidado, um relatório final é consolidado, disponibilizando informações aos gestores, aos jurisdicionados e à população, ao cidadão. Nós encontramos, por exemplo, escolas onde a refeição é servida às 8h30 da manhã, tendo, de certa forma, a rejeição por alguns alunos, né? Então isso é preciso ser melhor dimensionado. Também encontramos alimentos vencidos, né? Cerca de 81 pacotes de feijão, 19 litros de leite. Encontramos freezer que não funciona, freezer com alimentos lá dentro, que na verdade funcionam mais como um armário do que como condições de armazenamento ideal dos alimentos, né? Em alguns lugares encontramos sujeira de pombo no local onde os alunos se alimentam, né? Não tivemos aí verificação de certificados de desinsetização, de desatização, em muitos lugares documentos vencidos, né? E chegamos a constatar desperdício de alimentos. Numa determinada escola foram 12 quilos de alimentos preparados, dos quais 5 foi jogado fora. É preciso que as escolas façam um teste de aceitabilidade, né? Uma verificação dos números de alunos que vão se envolver estarão envolvidos, né, na alimentação escolar. Então, o Tribunal de Contas realiza hoje uma importante avaliação de uma política pública, né, que é a alimentação escolar, e fazemos aqui, na verdade, uma ação de diagnóstico para ajudar o gestor público na melhoria da eficiência, melhorando ao final o próprio serviço público prestado à população, neste caso os nossos estudantes das escolas municipais e estaduais. Então foi um dia importante, de muito trabalho, um trabalho árduo dos nossos auditores de controle externo, que foram às escolas para verificar as condições em que são servidas as refeições para os alunos. Vimos também que o Conselho de Alimentação Escolar não realiza a fiscalização adequada. Vimos grandes quantidades de equipamentos quebrados, inadequados. A questão da água potável também, que não pôde ser certificada se a água era potável ou não. Isso mostra uma falta de cuidado com o dinheiro público, falta de cuidado com os jovens, com as crianças, que merecem uma adequação, uma alimentação adequada, pois nós sabemos que a alimentação adequada é muito importante para o melhor desempenho escolar. E após dialogarmos com a direção da escola, com os nutricionistas responsáveis aqui da unidade escolar e da prefeitura, diligenciarmos por todas as dependências relacionadas à alimentação escolar dessa unidade, chegou o momento de encaminharmos o questionário final ao Tribunal de Contas, à nossa sede, que subsidiará o relatório dessa fiscalização ordenada. Considero um trabalho muito relevante, referente ao que a auditoria pode trazer de benefício ao cidadão, mais especificamente à criança que depende da alimentação escolar como forma de se desenvolver plenamente. E particularmente para mim é muito gratificante fazer parte desse trabalho junto com o tribunal. E aí, gostou de ver como é uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por dentro? É assim que funciona, nós damos transparência às nossas ações para todo o público que nos acompanha. Se você quiser ver o relatório completo desta fiscalização e de todas as outras, temos um painel completo. Basta acessar o nosso site www.tce.sp.gov.br e procurar por fiscalizações ordenadas. Nós continuamos por aqui e até uma próxima edição do nosso programa. Tchau!